essa questão 109, ela fala a respeito de um cilindro de gás natural veicular que explodiu, liberando um volume de 15 metros cúbicos de gás, cujo principal componente é o gás metano. E o texto fala que é possível a gente avaliar a energia liberada nessa explosão a partir das energias de ligação dos átomos envolvidos. E, para facilitar, ele dá uma tabela justamente com a ligação desses átomos envolvidos e para cada ligação a sua energia de ligação. E o que o Enem pede? Ele pede para que a gente calcule a energia gerada no momento da explosão em quilojoules, certo? Bom, como é que nós vamos matar esse problema? A primeira coisa, você tem que descobrir qual é a massa de metano, ou seja, quantos gramas de metano vão reagir nessa reação. Então perceba que o texto diz que na explosão houve uma liberação de 15 metros cúbicos de gás. Então o volume do gás, 15 metros cúbicos. Ele diz que a densidade do GNV é 0,8 quilogramas por metros cúbicos. Com essas duas informações, eu posso descobrir qual é a massa do gás que foi liberado durante essa explosão. Como? Pela fórmula da densidade. Densidade é massa sobre volume. Então, massa vai ser o produto da densidade vezes o volume. Então, para calcular a massa do gás liberado, é só multiplicar densidade vezes volume. 15,15 vezes 0,8, o que vai dar 12 quilos de gás liberado. Mas eu quero descobrir a quantidade de metano. O texto diz que desses 12 quilos, ó, você tem uma concentração de 90% de gás metano. Ou seja, 90% desses 12 quilos é gás metano. Então, fazendo o cálculo, 0,9 vezes 12, você vai encontrar 10,8 quilos, que é a mesma coisa que 10.800 gramas. Essa é a massa envolvida de metano na nossa reação. Bom, será que dá para descobrir a quantidade de mols de metano? Com certeza, através da massa molar. Olha, ele diz que a massa molar do metano é de 16 gramas por mol, ou seja, cada 1 mol de metano, você vai encontrar 16 gramas. Como eu preciso de 10.800 gramas, quantos mols eu vou ter? É só fazer uma regra de 3 simples. Então, multiplicando cruzado, você vai ter 16 vezes x igual a 10.800. Quem é o nosso x? 10.800 dividido por 16. Isso vai dar 675 mols de quê? De metano, ok? Mas, Alex, o que seria essa energia de ligação que o texto está falando? Ele está se referindo a uma quantidade de energia necessária para quebrar um mol de ligação entre dois átomos do estado gasoso. Na química, a gente pode entender esse método como uma contabilidade energética da reação. Imagine que uma reação química é como desmontar uma construção de Lego e montar uma outra coisa. Então você gasta energia para separar as peças, ou seja, para você desmontar os reagentes. E você ganha, ou seja, você libera energia quando você gruda as peças novamente em um novo formato, ou seja, quando você está formando o produto dessa reação, certo? Então, para que a gente possa entender essa energia gerada no momento da explosão, é importante que a gente entenda bem essas energias de ligação. Veja,
O que que vai ser essa energia produzida? Ela vai ser a soma das energias das ligações durante a quebra. Quebra de quem? Dos reagentes. E aí, quando você quebra os átomos dos reagentes, você precisa dar energia para esses átomos para que eles possam se separar, tanto que esse processo é um processo endotérmico. E aí o que que vai acontecer? Os valores das ligações nos reagentes, eles vão entrar com um sinal de mais. Agora, para formar os produtos, a energia de ligação vai ser por meio de um processo exotérmico. Veja, quando os átomos eles se unem para formar uma nova molécula, eles vão ficar mais estáveis. E aquele excesso de energia que você tinha, eles liberam. Então, os valores das ligações nos produtos, eles vão assumir um sinal de menos. Então, essa soma das energias das ligações para quebrar os reagentes, mais a soma das energias de ligações para formar o produto, é que vai me dar a energia produzida no final dessa explosão. Então, veja que nós temos a equação balanceada da combustão do metano, onde uma molécula de metano vai reagir com duas moléculas de oxigênio. Aqui nós temos os nossos reagentes. É esses caras aqui que vão ser desmontados. E o que que você vai aparecer do outro lado? Você vai aparecer como produto dessa reação dióxido de carbono e duas moléculas de água. Então nós temos uma energia de ligação para você quebrar esses caras, para desmontar essas moléculas, e uma outra energia de ligação para você remontar esses caras, ok? Então é isso que a gente vai fazer agora. Perceba, as ligações dos reagentes são ligações para você quebrar essas ligações, elas vão absorver energia. Então veja, para você quebrar o metano, você tem 4 ligações carbono e hidrogênio, não é isso? Carbono e hidrogênio, cada ligação, ó, é 414 quilojoules por mol. Então, é só fazer a conta, ó. 4 ligações do tipo carbono e hidrogênio. 4 vezes 414, 1.656 quilojoules. Próximo, você tem aqui, ó, 2 moléculas de oxigênio. Então veja, a ligação entre dois átomos de oxigênio é 498 quilojoules, mas como você tem 2 moléculas a serem quebradas, o que que vai acontecer? Vai ficar 2 vezes 498. Isso vai dar 996. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar essas energias de ligação relacionadas aos nossos reagentes. Então, somando, eu vou ter 2.652 quilojoules. Ó. Ó o sinalzinho aqui, ó. Ok? Bom, partimos agora para os produtos. Então, as ligações para formar os produtos. Lembrando que agora eles vão liberar energia. Então, nós temos o dióxido de carbono,
que vai fazer 2 ligações do tipo carbono-oxigênio, ó. Carbono-oxigênio, cada ligação é 799. Como você tem 2 ligações desse tipo, 2 vezes 799, 1.598 quilojoules. Alex, por que do sinal de menos? Porque na hora que você está formando os produtos, ocorre o quê? Liberação de energia. Então, por isso do sinal de menos. E aí você tem também, ó, 2 moléculas de água. Na água, o que que você tem? Você tem, para cada molécula de água, 2 ligações hidrogênio-oxigênio, 460. Mas como você tem 2 moléculas de água, você vai multiplicar por 4. São 4 ligações do tipo hidrogênio-oxigênio. 4 vezes 460, 1.840. Alex, por que do sinal de menos? Porque você está liberando energia. Então, fazendo esse somatório aqui, ó, das energias de ligação formadas, isso vai me dar menos 3.438 quilojoules. Ora, como é que eu vou calcular a energia produzida? Eu vou somar esses 2 caras. Ou seja, a energia total produzida vai ser 2.652 somado com menos 3.438. Isso vai dar menos 780. Ô Alex, por que deu negativo? Deu negativo, meu querido, porque você tem uma combustão. E toda combustão sempre há liberação de energia. Então você tem aqui, ó, menos 780 quilojoules. Isso aqui é energia liberada por 1 mol. Mas lembra, nós não temos só 1 mol. Então, ó, vamos colocar aqui no cantinho, 1 mol libera quanto? Libera 780 quilojoules. É isso? Só que nós temos quantos mols? Nós temos 675. Então, olha só, se eu tenho 675 mols, qual vai ser a energia liberada? Fazendo o cálculo, fazendo essa regrinha de 3 simples, 675 vezes menos 780. A energia liberada vai ser de menos 530.550 quilojoules. Colocando em notação científica, 5,3 vezes 10 a quinta quilojoules. Alex, mas o texto não colocou menos. Esse menos aqui, ó, é apenas para indicar o quê? Que a energia foi liberada, tá? Processo exotérmico, ok? Olhando as nossas opções, gabarito, letra D.